O conflito do Oriente Médio aumenta as incertezas em torno do impacto inflacionário aqui para o Brasil. E é claro, também para a política monetária, o que vai acontecer com os juros. Estes pontos são levantados na leitura da Warren. Quem nos explica a avaliação da corretora é Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Salto, é sempre um prazer conversar contigo. Agora que a gente não tem nenhuma clareza do que vai acontecer por lá, também temos dificuldades para ler o cenário aqui para o Brasil. Gostaria da ajuda da Warren em saber o que vocês estão discutindo para estes cenários econômicos aqui para o país. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Obrigado pelo convite. Olha, o primeiro ponto a destacar é que, como você disse há pouco, é um quadro de incertezas e de volatilidade bastante patente, né? Porque, primeiro, os desdobramentos da guerra vão depender muito de quanto isso vai escalar ou não. O fechamento, os bloqueios no Estreito de Hormuz, eles levam a uma pressão grande sobre preços de uma commodity essencial para o mundo inteiro, que é o petróleo. Nós estamos vendo o petróleo, os preços, né, operando em níveis muito altos, e a subida foi bastante rápida nesses últimos dias, principalmente agora, nesse início de semana. E para o Brasil, as consequências são ainda insondáveis, né? Primeiro, porque a gente tem uma situação no balanço de pagamentos e na balança comercial, especialmente, que é positiva nesses aspectos relacionados ao petróleo. A gente tem uma exportação de petróleo que no primeiro bimestre cresceu cerca de 14, 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tem um volume de exportações que é crescente. Isso pode nos ajudar, então, nesse momento, porque a alta de preços pode reforçar esse superávit. Mas eu costumo dizer que não há um cenário otimista para um quadro internacional conflagrado de guerra. São momentos e questões pontuais que podem ser positivas para o Brasil, como essa que eu mencionei. Por outro lado, a inflação, que pelos números do mercado estavam aí abaixo de 4% para esse ano, ela ganha novos contornos, né, com essa pressão do petróleo, porque aí vai haver reajustes de gasolina, outros derivados também, e isso pode se espalhar pela economia. Um outro elemento, Gabriel, tem a ver também com o encarecimento de outros produtos que a gente é dependente, como insumos agrícolas e outros itens importados que podem ser afetados pela alta dos preços do petróleo. E, finalmente, um elemento importante é o que vai acontecer com o dólar. Nesse momento, o dólar se fortalece, né? Claro, com uma volatilidade enorme, como vocês têm mostrado, e você mesmo falava há pouco aqui antes da nossa conversa, mas um fortalecimento em razão da aversão ao risco e daqueles movimentos de flight to quality, né? Quando os recursos, a mobilidade de capitais leva a uma tendência de encaminhamento desses recursos para os Estados Unidos. Saltou, você trazia essas projeções de aumento de arrecadação para governo. A gente fala, por exemplo, talvez, segundo alguns dados, a gente recebeu há pouco uma carta do BTG Pactual falando em impacto de mais de 20 bilhões de reais com arrecadação, via royalty, via venda de participação em alguns campos e também via dividendo de Petrobras. Mais de 20 bilhões para arrecadação via petróleo, com petróleo mais alto. Nas contas da Warren, faltam 11 bi para a gente fechar a meta deste ano, lá com superávit de 0,25%. É possível que neste cenário nós tenhamos o atingimento da meta fiscal do Brasil para 2026? Tem essa questão do petróleo e há também a tributação aumentada para bens de capital e bens eletrônicos que vimos nessas últimas semanas. Você acredita que tem um cenário talvez mais concreto para conseguirmos atingir a nossa meta neste ano? Olha, Gabriel, é sempre complicado uma análise de, digamos, de equilíbrio parcial, né? Porque se a gente olhar só para o fiscal, essa alta de preços do petróleo, se ela se mantiver, quer dizer, se os preços médios ficarem nesses patamares mais elevados que nós estamos vendo nos últimos dias, principalmente agora, no início da semana, é evidente que isso vai sim aumentar os dividendos provavelmente pagos pela Petrobras ao governo, vai aumentar as receitas de royalties e de participações.
Então, essas receitas que a gente chama ligadas a recursos naturais, nesse caso, à exploração do petróleo, ela deve proporcionar um ganho fiscal para o governo no curto prazo. Como você mencionou, a gente projeta nesse momento um déficit de 73,2 bilhões de reais para este ano, e para cumprir a meta fiscal, mesmo descontando despesas com precatórios que podem ser descontadas para fins de verificação da meta de resultado primário, e também considerada a banda inferior dessa meta, né, que é um superávit de 0,25% do PIB, ainda faltariam, pelas nossas estimativas, cerca de 11 bilhões de reais, que deveriam ser contingenciados, quer dizer, cortes de despesas discricionárias ou não obrigatórias, ou então o governo precisaria encontrar esses recursos com outras medidas, inclusive de arrecadação. Na presença desse ganho de arrecadação do petróleo, é possível sim que o governo acabe resolvendo esse problema sem a necessidade de outras ações. Claro que a perspectiva também de receitas maiores do petróleo pode aguçar os ânimos para aumentos de outras despesas, mas aí nós vamos ter que acompanhar para avaliar esse cenário, sobretudo já com as eleições colocadas, né? Feito. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para cenário de política monetária, Salto, vocês ainda estão apostando em corte de 0,5 ponto percentual. Isso para a reunião de março, que acontece na próxima quarta-feira, dia 18 de março. Mas ao longo do ano, até onde a gente deve chegar? Esta guerra do Oriente Médio muda em algo as projeções de vocês para juros para o Brasil? Bom, eu tenho dito que nós não fomos pegos de calças curtas, porque o nosso balanço de pagamentos, as contas externas, ainda que haja fragilidades, elas estão muito boas. A gente tem um déficit em transações correntes que é coberto pelos fluxos de investimentos estrangeiros, de boa qualidade inclusive, e temos um nível de reservas internacionais que é bastante elevado, isso considerando qualquer critério, né? Os critérios do FMI, de meses de importações, ou outros critérios para que, quando a gente considera o nível ótimo de reservas internacionais. Então, nesse aspecto, o Brasil parece chegar nesse momento em que o quadro internacional muda significativamente, protegido, relativamente protegido. E, de outro lado, as contas públicas continuam a ser o nosso calcanhar de Aquiles. E do ponto de vista da política monetária, que é a sua pergunta, nós estamos operando já com um nível de juros bastante restritivo há muito tempo. A Selic atual e mesmo a curva de juros, quando a gente observa os diferentes prazos, essa curva de juros está bastante elevada, né? Então, nós temos uma prática de juros hoje no Brasil que é bastante restritiva, e isso dá margem de manobra ao Banco Central para que, mesmo diante desse cenário mais incerto, desse cenário em que outras pressões inflacionárias vão surgir, sobretudo pelo choque de oferta negativo causado pela guerra no setor de petróleo, ele possa dar continuidade ao que havia programado. Lembrando que o Banco Central havia programado e comunicou isso nos autos, né, nos informes que ele dá ao mercado, é que iniciaria o ciclo de redução já em março, né, a tal da calibragem e tal. Então, a nossa projeção continua a ser de uma redução de 50 pontos base agora em março, né, de 15% para 14,5%, e entendemos que essa tendência de redução continua até o final do ano. Agora, é preciso ter claro que o Banco Central, assim como todo mundo, vai colocar as barbas de molho e vai analisar a evolução do cenário internacional, das outras condicionantes também domésticas, o próprio comportamento da inflação, dos núcleos de inflação, porque esses repasses que vão acontecer, por exemplo, para combustíveis, e depois os desdobramentos disso em termos de custos de produção, tudo isso vai ser levado em conta. Então, o que dá para dizer por enquanto é que a tendência do afrouxamento monetário, como o nível dos juros atual, inicial, é muito elevado, ela continua.
Perfeito. Inclusive, só para a gente reforçar essa ideia de reservas brasileiras, o Brasil tem cerca de 371 bilhões de dólares em reserva no fechamento de fevereiro deste ano. Então, fevereiro de 2026, a gente fechou com 371 bilhões de dólares em reserva. E já recuperamos toda aquela reserva perdida no final de 2024 por conta do receio fiscal, a disparada do dólar que levou o dólar a 6,30. As nossas reservas acabaram recuando por conta das intervenções para 329 bilhões e outros fatores também que acabaram minando essas reservas, e já recuperamos boa parte de tudo isso. Então, 371 bi de reservas internacionais é o que tem no bolso do Brasil hoje, bem mais do que os pares aqui latino-americanos e, como o Salto diz, zona confortável para os bolsos internacionais aqui do Brasil. Pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Salto, essa questão de inflação. Vocês estão com uma inflação maior que a do mercado em média, 4,3% de inflação projetada pela Warren, e o mercado, pelo Focus, está colocando ali talvez 3,9%. Esse cenário de vocês de 4,3% pode piorar com essa guerra? Ou vocês enxergam talvez uma convergência do cenário Warren com o cenário mercado, ainda ali nessa faixa de 4,3%? Olha, hoje a pesquisa Focus, né, para lembrar para quem está nos assistindo, que é uma pesquisa semanal, ela não trouxe grandes mudanças ainda nas médias ou nas medianas consideradas pelo mercado, mercado financeiro principalmente, para essas projeções de inflação. Continuam aí abaixo de 4%. Nós já tínhamos aqui uma projeção um pouco mais alta, sobretudo vislumbrando ainda um setor de serviços bastante resiliente, considerando as questões do setor de energia elétrica e outras, né? Aquele dado do IPCA 15, que foi divulgado e surpreendeu a todos, ele já foi uma indicação de que a inflação pode estar realmente mais pressionada, a despeito dos itens específicos que acabaram pressionando o referido índice. Agora, num contexto de preços de petróleo acima de US$ 100 o barril, alguns até dizendo já US$ 120 o barril ou mais, aí sim, sem dúvida, a inflação pode ficar mais alta do que essa média que o mercado vinha projetando. Então, a meu ver, vai haver uma migração desses números que o mercado mantinha até há pouco para patamares mais altos. Do nosso ponto de vista, como a gente já tinha uma projeção, já tem uma projeção mais alta, como você mencionou, nesse momento em 4,3%, por enquanto nós estamos mantendo esse número, mas avaliando aí os impactos que não são pequenos, né, principalmente dessa subida do petróleo e dos eventuais reajustes de combustíveis nas refinarias, que seriam os eventos mais rápidos aí que aconteceriam para impactar o índice já neste ano. Salto cita o IPCA 15, ele veio surpreendente, acima de 0,8%. O mercado apostava em 0,4%, a Warren em 0,5% e alguma coisa. A gente tem dado oficial do mês cheio de fevereiro nesta sexta-feira. Então, já faço o convite, você acompanha a publicação do IPCA nesta sexta, que deve mexer também com as expectativas, caso tenha a surpresa também da publicação, o que parece ser o que vai acontecer. Saltou, olhando de forma geral para a atividade, 1,8% de crescimento do PIB é o que o mercado está colocando na conta. Pelos dados que a gente já recebeu, semana passada teve PIB, a gente já teve alguns dados setoriais mais atualizados, mais quentes, o IBCBR vem aí apresentando desaceleração. Dá para a gente ter isso na cabeça mesmo? 1,8%, a gente vai desacelerar tanto assim de 2025 para 2026? O que vocês estão imaginando? Eu entendo que a desaceleração já está em curso, né? O dado do PIB do último trimestre, que foi divulgado na semana passada, ele mostra, sim, que a economia terminou 2025 já num ritmo bem mais brando. Os dados de consumo das famílias, por exemplo, mostrando um ritmo de crescimento de cerca de 1/3 a 1/4 do que foi em 2024. Os investimentos também desacelerando, indústria crescendo muito pouco e o agronegócio do lado da oferta sustentando ainda com um crescimento de 11%, 12%. Para esse ano, essa tendência de desaceleração vai se manter, porque o choque monetário, a contração promovida pela política monetária foi forte. E a atividade, ela reage de maneira defasada. Não é imediato o efeito sobre a atividade decorrente da alta dos juros. Então,
mesmo com a redução de juros que vai acontecer, nós ainda vamos operar com uma taxa de juros elevada, contracionista, provavelmente acima da chamada taxa neutra de juros, e isso vai propiciar um crescimento mais baixo. Por outro lado, vai permitir uma convergência talvez maior, mais rápida, né, para a inflação no horizonte relevante. Claro que toda essa análise é turvada agora pelo cenário internacional e pelas novidades que nós estamos tendo aí a toque de caixa todos os dias e dentro de cada dia também fatos novos acontecendo que nós vamos ter que acompanhar. Beleza, Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, sempre bem-vindo à nossa programação. Vamos acompanhar, Salto, é muita incerteza para tentar acertar o que vai acontecer no futuro, mas já tem algumas certezas aqui que a gente já tenta se apegar. Então, próximo, bom trabalho a você. Eu que agradeço, Gabriel, um abraço. Valeu, um abraço.